Como motorista de caminhão, eu sempre devo estar preparado para qualquer estrada e a qualquer momento, seja uma estrada deserta ou movimentada, de dia ou de noite. Precisamos estar prontos para chegar ao nosso destino dentro de um prazo definido. Tenho trabalhado como motorista de caminhão por cerca de 4 a 5 anos, e minha experiência me ensinou quais estradas são tranquilas e quais são propensas a congestionamentos. Uma experiência em particular se destaca em minha memória. Recebi um pedido inesperado de um cliente para entregar uma carga de arroz. Como o pedido surgiu de repente, não tive escolha a não ser fazer a entrega à noite. Levei meu assistente de costume junto, e o cliente também enviou alguém para supervisionar a mercadoria. Partimos às 20 horas, com o objetivo de chegar ao nosso destino por volta da meia-noite. A única rota disponível para nós era uma estrada montanhosa que corria ao lado de um precipício. Viajar à noite geralmente oferecia uma jornada mais tranquila devido à menor quantidade de veículos na estrada, permitindo-nos chegar ao destino mais rapidamente. Cerca de 30 minutos antes de chegar ao nosso destino, notei uma casa antiga do lado direito da estrada, empoleirada acima do precipício. O estado deteriorado da casa chamou minha atenção, deixando-me intrigado sobre como ela conseguia se manter de pé. Ao chegar ao nosso destino, levamos 1 hora para descarregar a mercadoria. Iniciamos nossa jornada de retorno por volta da 1 hora, com meu assistente e o representante do cliente adormecidos enquanto voltávamos. Conforme nos aproximamos da casa antiga mais uma vez, os faróis do carro iluminaram uma figura parada na frente dela, uma figura de aparência idosa vestindo roupas desgastadas e apoiada em uma bengala. À medida que nos aproximávamos, o velho começou a caminhar em direção ao centro da estrada. O pânico se instalou quando percebi que evitar o atropelamento dele significaria dirigir para o precipício à esquerda da estrada, resultando na morte certa para todos nós. Por outro lado, se eu não o evitasse, o velho certamente pereceria. Foi um dilema ético difícil, mas no final escolhi priorizar a salvação de 3 vidas em vez de uma. Além disso, dada sua idade, parecia improvável que o velho tivesse muito tempo de vida. Conforme meu caminhão se aproximava do velho, notei algo estranho. Ele parecia inconsciente da presença do caminhão, como se não houvesse um veículo se aproximando dele. No entanto, pude ver seus olhos, múltiplos olhos rodeando sua cabeça. Enquanto me preparava para o impacto, o caminhão continuou se movendo suavemente, como se nada tivesse acontecido. Confuso e abalado, parei o caminhão, acordando meus companheiros para compartilhar o que havia acontecido. Pedi a um de meus amigos que verificasse atrás do caminhão para ver se o corpo do velho estava lá. Um deles desembarcou, apenas para retornar momentos depois em estado de pânico, gritando que não havia ninguém ali, era um fantasma, um fantasma. Cheios de medo, acelerei para fugir daquele lugar. Outro encontro estranho ocorreu quando estava me mudando para uma casa nova, a uma considerável distância, cerca de 2 horas de carro. Como levaria um tempo para transportar minhas coisas da casa antiga para o caminhão, saí à noite com minha esposa em vez do meu assistente habitual. A rota que escolhi era montanhosa, com inclinações íngremes que apenas um caminhão poderia atravessar. Manobrando pelas curvas e reviravoltas das estradas de montanha, cheguei à seção mais íngreme, uma curva quase de 180 graus com um precipício à esquerda. Enquanto eu começava a subir a estrada, avistei um velho. Diferentemente das minhas experiências anteriores, ele estava em pé, vestindo uma camisa branca e um chapéu de fazendeiro. Reconhecendo-o como a mesma entidade de antes, concentrei-me em navegar pela curva traiçoeira. Mesmo quando ele apareceu ao lado do veículo, vi seus olhos mais uma vez, cobrindo toda a cabeça. Desviei o olhar, concentrando-me apenas em alcançar meu destino. Não consegui explicar por que essa criatura apareceu diante de mim, mas desenvolvi uma teoria de que ela se manifesta em estradas íngremes ou próximas a precipícios.
Seu propósito parece ser assustar o motorista, fazendo-o desviar e cair no precipício, resultando em um acidente fatal. Essa teoria ganhou mais apoio das notícias recentes. Um ônibus com 40 passageiros, incluindo o motorista e o assistente, encontrou seu fim na mesma estrada onde encontrei a aparição perto da casa antiga. O verdadeiro objetivo por trás das aparições da criatura permanece desconhecido, mas o que é certo é que ela continuará a se manifestar para reivindicar mais vítimas. Tenho dirigido caminhões de 18 rodas na maior parte dos últimos 15 anos, e em todo o meu tempo nas rodovias deste grande país nosso, só vi uma coisa que realmente me assustou. Não estou dizendo que sou durão ou algo do tipo, muitas coisas já me deixaram ansioso ou nervoso, e eu realmente me preocupo muito quando estou lá fora, na grande incógnita, sozinho. Mas apenas uma única coisa que posso afirmar com segurança que me aterrorizou. Eu estava dirigindo pelo sul de Dakota, transportando madeira pela rodovia 73, e lá fora, é uma das terras mais desoladas e sem características que você poderia ter a infelicidade de ver. Não me entenda mal, eu amo este estado, é o meu lar e sempre será, mas às vezes você só quer algo para olhar enquanto está dirigindo, sabe? Enfim, eu estava dirigindo por um trecho particularmente vazio da 75, um lugar onde você pode ver por milhas e milhas em todas as direções, apenas horizontes tão longe quanto os olhos podem ver. De repente, vi algo no lado da estrada. Não consegui dizer exatamente o que era até estar a talvez algumas centenas de metros de distância, mas parecia muito com um cara se agachando sobre algo que estava caído na beira da estrada. Parecia que ele estava pegando algo do chão e levando até o rosto. Foi só quando passei por eles que percebi o que estava acontecendo. A coisa que estava caída no chão era um animal atropelado. Não sei se era um veado ou antílope ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, não tenho certeza exata de que tipo de animal era, só sei que as mãos e o rosto de quem estava se inclinando sobre ele estavam cobertos de sangue. Eles estavam comendo aquele pedaço de animal atropelado, e não é preciso ser um gênio para perceber isso. Eu simplesmente não tinha ideia do porquê. Já tive pessoas me perguntando por que não parei para ver o que estava acontecendo com a pessoa, mas eu sempre virava a pergunta contra eles e perguntava se eles gostariam de parar seu caminhão no meio do nada para conversar com alguém que estava comendo um animal morto à beira da estrada. Exceto pelo ocasional durão que mente dizendo que teria saído com uma arma para fazer 20 perguntas ou algo do tipo, a resposta é sempre a mesma, e não. Recebi algumas sugestões razoáveis para explicar o que estava vendo, e algumas que não eram tão razoáveis assim. Algumas das menos críveis variavam de pé grande a lobisomem até ao apocalipse zumbi. Algumas pessoas assistiram a muitos filmes, mas eu realmente compro uma das sugestões mais legítimas. Temos algumas comunidades de sobrevivencialistas esquisitos aqui em Dakota do Sul, uma das quais é a antiga base militar transformada em um composto de sobrevivencialistas nas Black Hills, que eles chamam de X-Point. Você precisa ter uma quantia razoável de dinheiro guardada para comprar um desses abrigos, mas ouvi dizer que pessoas realmente vivem lá, pessoas que perderam um pouco a cabeça. De qualquer forma, poderia ter sido alguém assim levando o animal atropelado, alguém com muito dinheiro e não o suficiente de cérebro, que tinha decidido treinar-se para o fim do mundo. Mas posso garantir quase que, comendo carne crua daquele jeito, a única coisa para a qual eles estariam se preparando seria para o próprio túmulo. Uso um sistema de GPS bastante sofisticado em meu caminhão, o que significa que posso rastrear e revisar minhas viagens em detalhes surpreendentes. Então, quando tive sinal suficiente em meu celular, liguei para o 911 para informar que havia alguém comendo um animal atropelado na rodovia 73 e passei a localização aproximada de onde os vi. Não fiz isso para ser dedo duro ou algo do tipo,
principalmente fiz porque quem quer que fosse, obviamente precisava de ajuda séria, além do perigo óbvio que representava para pessoas comuns que pudessem ter o azar de encontrá-lo enquanto estavam no clima de comer animal atropelado cru. Simplesmente não consigo imaginar o que levaria alguém a fazer algo assim. Quero dizer, o quão perto da insanidade ou desespero você precisa estar para simplesmente enfiar as vísceras de um animal morto na boca assim? Mais tarde, um tio meu me contou sobre seres humanos ferais como essa garota que escapou dos pais abusivos nos anos 70, e quando as autoridades encontraram, ela estava rosnando como um cachorro ou algo do tipo. Ele achou que talvez o cara fosse assim, totalmente feral e talvez apenas tivesse se adaptado a comer carne crua dessa forma. Vou colocar isso como uma das explicações menos plausíveis. E a verdade é que eu realmente não acho que quero saber o que estava passando pela cabeça dele. Fui caminhoneiro de longa distância por quase 10 anos, e tenho minha parcela justa de histórias selvagens daqueles tempos também. Nem todas são ruins, mas acho que é mais difícil lembrar das boas às vezes, e além disso, ninguém pede por histórias engraçadas, eles só querem saber das malucas ou assustadoras. E de todas as coisas que aconteceram comigo na estrada, essa me assombra mais do que a maioria. Uma das minhas principais rotas de caminhão era de Denver, Colorado, até San Antônio, mas com uma parada em El Paso no caminho. Como qualquer um vai te dizer, dirigir por El Paso te leva sobre muitas pontes. Há um trecho onde a Interestadual 10 e a Interestadual 110 se cruzam, que parece um prato de espaguete quando você olha no mapa. E eu estava dirigindo nessa área nas primeiras horas da manhã, tendo acabado de voltar à estrada para San Antônio. Eu estava morto de cansaço, ligado em energéticos baratos, e só estava me lembrando do porquê odiava tanto dirigir à noite. Foi quando, algo atingiu o para-brisa do meu caminhão. Por puro instinto, pisei no freio, lutando para manter o controle do volante para não tombar na estrada. Felizmente, logo consegui parar completamente, mas ainda havia o problema do que exatamente tinha me atingido. Assim que tive certeza de que não estava ferido, pulei da minha cabine e comecei a olhar ao redor. Deitado na estrada, a alguns metros à minha direita, estava um corpo, e como eles surgiram do nada, só havia um lugar de onde poderiam ter vindo e de cima. Meu primeiro pensamento foi que fosse uma tentativa de suicídio, algo assim, como um duplo golpe, cair e ser esmagado pelas rodas do meu caminhão. Mas eles não foram parar debaixo das rodas, apenas bateram na minha cabine e rolaram para o lado. E, por piores que fossem seus ferimentos, eu sabia que ainda havia uma chance de que estivessem vivos. Corri até onde estavam deitados, tentando ligar para o 911 enquanto tentava obter uma resposta deles. Estavam em uma situação bem ruim, mas consegui perceber que era um homem hispânico, na faixa dos 20 ou 30 anos, talvez. Mas então, enquanto eu verificava os sinais vitais dele enquanto falava com o atendente, percebi que o cara estava morto. E não fazia muito tempo, o sujeito estava realmente frio. Eu estava repassando isso para o atendente quando notei o plástico filme esticado em seu lado. Ele estava deitado de lado, então não era óbvio a princípio, mas alguém tinha embrulhado o torso dele em filme plástico e preso um pedaço de papel grande no peito dele. Eu não queria tocar no cara, meu espanhol não é lá essas coisas, e eu não conseguia ver direito o que estava escrito no papel de qualquer maneira. Mas sei o suficiente de espanhol para saber que já é como os mexicanos dizem ha, como risada, e o que eu conseguia ver do papel estava coberto por esses já. O cara não tinha se jogado da ponte, era bem claro que alguém o tinha jogado de lá e quem fez isso achou que fosse engraçado. Desde então, fiquei sabendo que El Paso, assim como quase todas as outras cidades fronteiriças, tem muitos problemas com a violência dos cartéis, mas El Paso especialmente.
Fui questionado pela polícia no local e tive que chamar um cara para trocar meu para-brisa. Então minha jornada total atrasou cerca de 18 horas. Mas a viagem final para San Antônio pareceu uma eternidade. Como você provavelmente pode imaginar, os caminhoneiros têm muito tempo sozinhos com seus pensamentos. Às vezes, isso pode ser um bom momento, outras vezes, nem tanto. E a última perna da jornada até San Antônio definitivamente caiu na categoria não tanto. Como eu disse, vi algumas coisas loucas em minha época como caminhoneiro, mas em termos de histórias de horror puras, essa é uma das que mais me marcou. Acho que teria sido muito pior se a pessoa ainda estivesse viva quando a atingi, porque mesmo que eu não tenha sido o que a jogou da ponte, ainda haveria aquele pensamento de se eu tivesse escolhido uma rota diferente ou variações desse tipo de pensamento, eu suponho. Mas ainda ver a risada no peito daquela pessoa é algo que ficou voltando à minha mente nas partes escuras e solitárias daquela rodovia. Cada morte é uma tragédia de alguma forma. Como um homem que teme a Deus, acredito nisso com todo o meu coração. Mas então, pensar que há pessoas por aí que veem a morte como a piada cruel de uma brincadeira doentia, bem, é um pensamento que me dá calafrios até os ossos.